Capítulo 35. Para guerreiros sedentos de vingança e violência, a entrada em Londínio foi uma decepção. Havia muito, Cato Deciano abandonara a cidade, acovardado diante da fúria bretã. O governador Suetônio Paulino, que havia retornado de Mona, convencido de que não poderia defendê-la, seguiu o mesmo caminho, levando com ele a nobreza romana e os soldados que ainda não haviam debandado, abandonando a população à própria sorte. Boudica e seu exército adentraram a cidade aos gritos, empunhando espadas e lanças, atingindo qualquer coisa que se movesse diante de seus olhos. Sem qualquer defesa, os habitantes não tiveram a menor chance. Os homens foram trucidados, as mulheres abusadas, torturadas e depois assassinadas. As crianças morriam antes mesmo de saber o que estava acontecendo. A tudo isso, Alana assistiu com indignação, começando a sentir mais revolta da rainha do que do inimigo, a quem chamavam de opressor. Questionava naquele momento quem estaria oprimindo quem. A truculência de seu próprio povo não lhe parecia muito diferente da crueldade romana. Sabia, porém, que era a única a pensar e sentir daquela forma. Os guerreiros ao redor se compraziam em matar, abusar e saquear, sentindo tanto mais prazer quanto mais fosse o sofrimento infligido aos romanos. Nessa investida, Alana pouco fez. Limitava-se a combater um ou outro soldado que ainda permanecia nos arredores. Fosse por dever de tentar defender os indefensáveis cidadãos, fosse porque não quisera deixar a família e os amigos para trás. Ao presenciar as agressões gratuitas a pessoas indefesas, Alana tentava intervir. Contudo, era ridicularizada pelos guerreiros das tribos aliadas a Boudica e ignorada pela maioria de seu próprio exército. Naquele momento, com tristeza, percebeu que muitos a haviam abandonado, corrompendo a lealdade jurada à sua princesa ao optarem por se entregar ao ódio feroz e irracional de Boudica. A única que permanecia a seu lado, seguindo suas ordens à risca, era Marva, que a acompanhava por toda a parte, defendendo-a sempre que necessário. Por mais de uma vez lhe salvara a vida, nos momentos em que ela, distraída com a dor do excesso de violência, deixava o olhar perdido vagar pelos corpos chacinados, sobre cujo sangue ia deixando suas pegadas. Princesa, vamos nos reunir aos demais soldados, chamou Marva, notando que se afastavam muito da concentração do exército. Certa de que não podia intervir no morticínio desenfreado, Alana recolheu a espada à cintura, voltando as costas para os pequenos focos de violência espalhados pela cidade. Quando um ou outro soldado romano investia contra elas, lutavam bravamente, e Alana não se detinha na hora de usar o aço para liquidar o inimigo. Em um desses conflitos individuais, Alana sentiu a familiaridade de uma presença. Na mesma hora, um fio gélido percorreu-lhe a espinha, e seus ouvidos, aguçados pelo som do choque de metais, distinguiu com clareza os gritos de guerra do combatente romano. Ela estacou instantaneamente e segurou o braço de Marva, quando esta empunhou a lança para atingir o soldado inimigo. Não! Foi a palavra, quase inaudível, sussurrada entre a ansiedade e o medo. Marva deteve o ataque e fitou a princesa,
que mantinha os olhos grudados no combate que se desenrolava cada vez mais perto de seus sentidos, à medida que se aproximavam. Ainda segurando o braço de Marva, Alanna parou, acompanhando o embate das espadas com uma espécie de fascínio mórbido. O guerreiro celta a olhou de relance, lançando-lhe uma súplica muda de auxílio, mas ela estava paralisada. Não socorreu o homem nem permitiu que Marva o fizesse. Rapidamente, o romano encerrou o combate, cravando a espada no coração do adversário. Percebendo a proximidade física do inimigo, o vencedor voltou-se para elas, ainda empunhando a arma, pronto para atacar novamente. Mas ele nada fez. Ao deparar-se com as duas mulheres, susteve o golpe e deixou cair o braço ao longo do corpo, embora não soltasse a espada. Alanna, murmurou Marcos, sem saber se podia correr para ela. Você está aqui? Ela não teve a mesma dúvida. Soltou Marva e atirou-se nos braços dele, ignorando seus ferimentos e a espada que ele mantinha apertada junto à coxa. Você está vivo, disse ela, sem se preocupar em esconder a emoção. Mas por que está aqui? Por que não fugiu com o governador e sua comitiva? Você pensa que não foi essa a minha vontade, de correr para me salvar? Mas eu não pude. O desejo de ver você foi maior do que o medo da morte. Arrisquei tudo porque sabia que a encontraria entre os soldados de Boudica. Você sabia que eu estaria aqui? Por que pensa que sou ingênuo, Alanna? Eu sempre soube que você queria aprender a lutar por algum motivo, e não era para se defender de salteadores. Eu sabia que era apenas questão de tempo até você se voltar contra nós. E quando ouvi falar da morte de Prasutagus e da rebeldia de Boudica, tive certeza de que você se aliaria a ela. Não está zangado? Não. Por que estaria? Você defende a Bretanha, assim como eu defendo Roma. Somos inimigos, Alanna, ou pelo menos deveríamos ser. Mas eu jamais conseguiria lutar contra você. Sei disso, e essa é também minha promessa. Ele fez uma pausa para alisar o rosto sujo e manchado de sangue dela, até que acrescentou, sem ocultar o orgulho. Acho que o mérito, em parte, é também meu, não é? Graças a mim, você se tornou uma grande guerreira. É verdade. Princesa, chamou Marva, surpresa com a intimidade dos dois. Temos que ir. Ela concordou e, segurando a mão livre dele, declarou: Eu também procurava notícias suas e agora sei que está vivo. Tenho que lhe pedir que vá embora. É perigoso ficar aqui. Não posso partir, disse ele. As saídas da cidade estão fechadas. Sei que encontrarei a morte. Sabia disso quando escolhi ficar. Não, eu não permitirei. Sem que Alanna percebesse, o silêncio da morte foi se alastrando pela cidade. Nas ruas, ao redor, nada se ouvia, nem mesmo o grito de seus guerreiros. Foi então que ela percebeu que o breve ataque a Londinium havia terminado. A cidade fora tomada e provavelmente ninguém além dos celtas ainda vivia. Marcos devia ser a única exceção. Princesa? Ela ouviu a voz de Tristan atrás dela. A rainha Boudica me pediu para reunir os soldados. Vamos partir para Verulamium. Tristan reconheceu Marcos na mesma hora. Sabia do envolvimento da princesa com o general e temeu mais por ela do que por ele.
Boudica interpretaria o sentimento como traição, e a desconfiança podia ser perigosa. Princesa, ele repetiu, temos que ir. E o romano precisa fugir ou se esconder. Não é seguro caminhar pelas ruas. Se Boudica os vir juntos, não sei o que será capaz de fazer. Alana ia contestar, mas não teve tempo. Uma gritaria surgiu por detrás de Tristan, e logo uma multidão de soldados celtas se acercou deles. Mais atrás surgiu Boudica, acompanhada das filhas. Não foi preciso muito para a rainha entender a situação. O gesto protetor de Alana falou por si mesmo. O general, atrás dela, deu um passo à frente, invertendo as posições para proteger sua amada. Posso saber o que significa isso? Indagou Boudica, a voz retumbante e aterradora. Por que esse romano ainda está vivo? Ao ouvirem isso, os guerreiros das tribos avançaram na direção dos dois, prontos para trucidar o general. Tristan, contudo, deu um salto à frente e se postou ao lado dele, seguido por Marva. Embora a atitude de ambos fosse clara no sentido de que a cobertura que davam era endereçada à sua princesa e não ao homem inimigo. Você me fez uma promessa, Boudica, lembrou Alana, falando alto e encarando-a com fúria. Minha lealdade em troca da vida do general Marcos Dito. Um burburinho de perplexidade ergueu-se entre os soldados, que nada sabiam daquele acordo. Todos encaravam Boudica, à espera do desmentido ou, ao menos, de uma explicação razoável. Então, esse é o general romano, o inimigo por quem você tolamente se apaixonou? Constatou Boudica, olhar frio e intimidador. Quer mesmo que eu mantenha minha palavra, ainda que contra a vontade de todo o povo aqui reunido? Acha que posso conter o sangue dos guerreiros que ferve com o ardor da vingança? Solte seus cães raivosos sobre mim, rugiu Marcos, tomando a dianteira novamente. Estou pronto para morrer, mas tenho certeza de que muitos dos seus homens morrerão comigo. Não duvido disso, retrucou Boudica, encarando-o com ódio. Sei bem da coragem romana, mas ela de nada lhe servirá depois de morto. E creia-me, general, você vai morrer. Você prometeu, Boudica, insistiu Alana, esforçando-se para que o desespero não suplantasse a ousadia. Inimigo ou não, você deu a sua palavra de que o pouparia. E quem poderá confiar em uma rainha que não mantém suas promessas e para quem a palavra empenhada não tem valor algum? Um romano não é digno de promessas, gritou um soldado. É o inimigo e tem de morrer. Sim, morte ao romano e viva a nossa rainha. Quero crer que Boudica é uma rainha honrada e de palavra, bradou Alana, quase súplice, embora sem deixar transparecer. Porque se não pode manter sua palavra, não vejo por que eu deva manter a minha. Você está me ameaçando? Tornou Boudica, irada. Não, estou apenas lembrando-a de nosso acordo. Quer matar o general? Pois mate. Faça isso e me considerarei livre da promessa que lhe fiz. Retirarei meu exército e você pode rumar para Verulamium com alguns milhares de homens a menos. Acha mesmo que pode me intimidar? Pensa que seus soldados a seguiriam? Ou que eles fariam falta em meu exército? Se pensa mesmo assim, então, ou é muito tola ou muito ingênua.
Diante do impasse, as duas guerreiras aguardaram, cada uma temendo tomar a iniciativa e perder. Boudica, porém, estava segura da reação de seus soldados. Além do ódio aos romanos, não tinha o costume de fazer prisioneiros. Alana, por sua vez, não tinha a mesma certeza. Seus homens, agora contaminados pela febre de vingança e seduzidos pelo prazer do sangue, talvez houvessem transferido o foco de sua lealdade e já não a seguissem mais. Quando alguns guerreiros de Boudica se adiantaram, prontos para atacar não apenas o general, mas a própria princesa, Tristan ergueu sua espada e, cobrindo-a com seu próprio corpo, bradou convicto: "Somos um povo só, mas não hesitarei em defender minha princesa com a vida, se isso for necessário. Nossa lealdade é para com Alana, e somente a ela os guerreiros brigantes irão obedecer." A espada desceu para a posição de ataque, e o gesto de Tristan foi seguido pela quase integralidade de seus guerreiros. A maioria dos brigantes ainda se mantinha leal a Alana, e acorreu para junto dela, assumindo posição de ataque em defesa de sua princesa. Eram muitos, um número tão expressivo que desfalcaria significativamente o contingente de Boudica. A rainha teve vontade de esganar Alana. Sentia mais ódio dela do que do general romano, que apenas seguia as ordens de seu imperador. A princesa, porém, sobrepunha a paixão à fidelidade, preferindo poupar a vida do inimigo amante a entregá-lo à justiça de sua própria gente. A ira, contudo, não foi suficiente para tirar-lhe a razão. Se perdesse o exército de Alana, talvez não tivesse o mesmo sucesso em Verulamium, seu próximo alvo. Muito bem, assentiu Boudica, remoendo a raiva internamente. Se é o que ela quer, deixe-no ir. Não! Gritaram várias pessoas. Diversos protestos levantaram-se entre os guerreiros, mas Boudica os conteve com um gesto soberano, que ninguém ousou desafiar. Os revoltosos, apesar de nada satisfeitos, silenciaram, em obediência à sua rainha. "Leve-o daqui", ordenou Boudica, dirigindo-se a Alana, desejando poder exilá-la com ele. "Espero nunca mais nos encontrarmos, Romano, pois da próxima vez, talvez, eu não seja tão condescendente." "Não peço a sua condescendência", rebateu Marcos, irritado. "Não quero nem espero nada de uma rainha bárbara feito você. E da próxima vez que nos encontrarmos, será você quem encontrará a morte." "Saia daqui!" rugiu ela, notando a agitação entre seus guerreiros. "Ou não responderei pela sua segurança." "Vamos, Marcos!" implorou Alana, puxando-o contra a vontade dele. "Se sente alguma coisa por mim, vá embora." Ela saiu quase arrastando o general, seguida de perto por Tristan e mais alguns homens, prontos para defendê-la. "Venha comigo", pediu ele, enquanto se dirigia à saída da cidade. "Podemos ir juntos para Roma." "Não posso. Amo você, mas esta é minha terra, este é o meu povo." "Você não está segura com Boudica. Ela a odeia e poderá matá-la." "Não tenho medo." "Mas eu, sim." "Por favor, Marcos, não me peça isso. Eu jamais poderei conviver com a minha consciência, sabendo que traí meu próprio povo. Satisfaço-me em saber que você ficará bem." "E você, Alana, vai ficar bem?" "Meus soldados estão do meu lado, você mesmo viu. Eles saberão me defender.
E agora, vá, por todos os deuses romanos que você venera, vá. Marcos montou em seu cavalo, segurando a mão de Alana com força. Não queria soltá-la, não queria perdê-la novamente. Pelos deuses, general, parta agora, pediu Tristan, angustiado. Se ama a princesa, como diz, vá embora. Sua presença aqui é uma ameaça à segurança dela. Apesar de contrariado, Marcos soltou a mão de Alana. Era como se deixasse ir a única coisa boa que conquistara na vida, e cuja importância só agora conseguia mensurar. Ele a beijou longamente, sentindo nos lábios dela o sal das lágrimas que escorriam dos olhos de ambos. Ainda vamos nos ver novamente, afirmou ele, alisando o rosto dela com os dedos sujos de sangue. Em seguida, esporeou o cavalo e partiu a galope, deixando para trás uma cidade em chamas.